Mais um programa Mãe Zero Censura. Gente, eu estou extremamente feliz por vários motivos, mas um deles é que eu pensava que essa nossa entrevista ela seria sensacional no quesito a mulher que empreende e é mãe, mas aqui na conversa de bastidor já tem muito mais coisa. Eu nem vou apresentar a nossa convidada, a Débora Flores. Vou deixar que ela se apresente, fale, quero que você conte para a gente da questão do empreender, quantas unidades, né, tem em Brasília. Quero que você se apresente com toda essa gama de possibilidades e dou início à nossa entrevista. Tenho certeza que ela vai ser intencionalmente boa, maravilhosa, de inspiração. E vamos lá, Débora, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Carol. Um prazer estar aqui conversando com você e te conhecendo, né? Uma simpatia. E já me apresentou, meu nome é Débora, né? Eu sou aqui de Brasília. Na verdade, eu sou gaúcha, mas eu moro aqui em Brasília há muito tempo, então me considero brasiliense. Foi aqui que eu construí toda a minha carreira. Sou formada pela UNB, sou pós-graduada e mestre também pela UNB em Educação Física. E sempre trabalhei, desde o início, sempre fui muito dedicada na minha profissão, sempre quis me destacar, sempre colei nos melhores, fui ambiciosa onde eu queria trabalhar, então sempre trabalhei nas melhores academias. E aí fui me desenvolvendo, participando de todos os grupos de pesquisa, engatando mestrado, pós-graduação, etc. E isso foi um diferencial muito grande, porque naquela época não tinha Instagram com esses conteúdos fáceis assim ao alcance de todo mundo, né? Então, lá só quem estava realmente ali na fonte, né, que tinha esses conhecimentos mais atualizados. Bom, isso fez eu me destacar dentre os demais. Rapidamente fui aquela personal com a agenda cheia e super nova, ganhando super bem, morando com os pais, guardando dinheiro, comprando apartamento, boa, né? Tendo aquele salário que meus pais mesmo jamais imaginavam que eu ia conquistar com a educação física, Sim. Né? E só que aí chegou um ponto que eu não estava feliz. Eu estava muito satisfeita financeiramente, mas não estava feliz, eu estava cansada. Eu estava ficando 12 horas em pé, dando 10 horas de aula. Aí, quando chegava a minha vez de malhar, eu ia arrastada. Eu vi que aquilo ali não era sustentável a longo prazo. Então, eu pensei, como é que eu vou casar, ter filho, que sempre foi um sonho, ser mãe? Como que eu vou ter minha vida? Como é que eu vou cuidar do meu filho desse jeito? Não dá, né? Então, eu preciso ter mais qualidade de vida, preciso otimizar mais o meu tempo. E aí eu conheci um modelo de negócio chamado Small Group, que é um personal para 8 pessoas, ao mesmo tempo, simultâneo. E eu me apaixonei, eu sempre gostei da parte de ginástica coletiva, né? Tinha muita experiência, tanto com a parte de musculação, quanto essa parte de ginástica localizada. E aí montei o meu próprio método, chamado Slim Fit. Ele hoje é o nome das academias, né? Isso. Ele é, na verdade, a resposta para um tipo de treino que as alunas pediam muito naquela época, que era o famoso treino de definição muscular. Porque naquela época houve bem aquela transição. Lembra das paniquetes? Aquela época, a gente está falando em que ano? Que tempo? 15 anos. Você se formou em que ano na UNB? Eu sou péssima para números. Para números? A academia já tem quantos anos? A primeira? A minha? A gente vai fazer 10 anos agora no início do ano que vem. Uau, então daí já tem... Mas bem antes disso, acho que há 15 anos, lembra aquela fase das paniquetes, popozudas, tiazinha, feiticeira, lembra? Então, todo mundo queria aquele treino de ganhar massa muscular, de ficar gostosona, né? E isso, com o passar do tempo, foi mudando. Sim. E as próprias alunas começavam a pedir, não, eu quero um treino só para definir agora. E aí a gente falava, não, treino de definição não existe, porque definir é você ter uma boa massa e pouca gordura. Então, você tem que continuar treinando pesado e fazendo dieta.
Só que, na verdade, o que elas estavam querendo dizer é que elas queriam um treino mais dinâmico, mais variado, sem intervalo, que rendesse mais, que otimizasse o tempo dela e, ao mesmo tempo, desse um bom resultado, tanto para ganho de massa quanto para emagrecimento. E aí, baseado em todos os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo, eu fui pegando o que cada modalidade tinha de melhor, tirando ou superando alguma limitação que eu enxergava, e tive aquele pensamento de que a atividade física é para a vida inteira. E esse é um desafio muito grande das pessoas conseguirem se manter ativas. Todo mundo tem os altos e baixos, né? Mas tem muita gente que se matricula em academia, aí o primeiro mês está motivada, aí o segundo mês já começa a ir um pouco menos, aí o terceiro mês, aí quando vê, ela está pagando e não indo mais. Totalmente desmotivada, né? Aquela famosa promessa de ano novo, né? Que no começo, esse ano vai, e aí não vai. Então, isso é muito comum. Muitas pessoas não se veem em academia tradicional. O meu público já era feminino, então eu quis... Desde quando você era personal, o que você já atraía eram mais mulheres. Sim, principalmente mulheres. Eu fazia elas ficarem amigas, porque eu botava as duas para fazerem aulas em dupla, para otimizar o meu tempo e tentar atender todo mundo que me procurava. E aí eu falei, não, agora eu preciso otimizar o meu tempo, ter mais qualidade de vida, sem diminuir o que eu já alcancei financeiramente. Né? Eu não queria dar um passo atrás. Eu queria manter o que eu tinha conquistado. Como é que eu escalo, né? Exato. Como é que eu vou poder multiplicar isso com o tempo que eu tenho? Exato. Eu falei para vocês, tem muito assunto aí. Uma das coisas que eu quero conversar é sobre isso que você falou da motivação, né? Porque muito provavelmente você, mãe, a gente, numa conversa aqui paralela, a Débora falou que a mulher que eu estou buscando é aquela que está lá no sofá. É aquela que não está tão motivada ainda, né? E você que acreditava até então que não tem jeito e que assim é assim mesmo, a Débora vai falar para a gente agora. Eu quero que você me conte isso, que até eu estou curiosa. Como manter essa motivação? Como fazer com que essa mulher ela realmente vá para a academia e mantenha a constância? É isso que você trouxe, né? Porque tem de tudo aí, né? Leia O Poder do Hábito e faça isso durante 21 dias. Tem gente que já fez de tudo. Tem gente que realmente não vem de uma família que teve a educação cultura, física, né? Como cultura. E por mais que a gente pense que não, hoje, diante das redes sociais, parece que todas as mulheres, né, que é quem se mostra, são mulheres que têm o corpo bonito, são mulheres que estão muito bem, que estão postando ali todo dia, tá pago, e muitas vezes isso acaba desmotivando você que está aí, porque, gente, as pessoas só mostram a frente da casa, o jardim, o quintal, é outra coisa. Exato. Então, hoje tem alguém aqui que vai poder, né, mostrar, te falar algo, te inspirar e trazer um método, porque só falar que repete, faz assim, mas trazer algo efetivo que essa mãe, que essa mulher possa entrar e dar continuidade, sair da promessa ali do início do ano. Conta pra gente como é que é isso. Esse é exatamente o meu trabalho. O meu trabalho é fazer com que a atividade física, que antes era um sacrifício para a mulher, ela se torne um momento essencial, que ela não abre mão por nada, é inegociável e principalmente feliz no dia dela, que ela vá com prazer, que ela vá feliz e saia de lá mais feliz ainda. Gente, eu estou aqui duvidando disso já. Se você tiver, vamos continuar ouvindo, porque... E, Débora, acredite, eu sempre fui aquela assim, eu só consegui malhar com o personal, porque talvez era com alguém que eu estivesse ali conversando. Sempre a questão de eu odeio musculação, que é aquela coisa ali. Tem muito a ver com o perfil, né? Quando a mulher ela é mais ativa, como nós. Eu acredito que isso também impacta no tipo de modalidade que ela quer fazer. Tem mulheres que não gostam muito do coletivo, né? Tanto que o que eu gostava era natação. Então, você falar, porque tem gente que fala assim, gente, eu adoro, eu quero ir todo dia e não sinto falta. Isso para mim é algo assim, não confio em pessoas assim. Mas se a Débora está dizendo, isso é realmente possível? Como é que você chegou nisso? Com certeza é possível, tanto é que a gente já vem transformando a vida aí de milhares de mulheres. Só para antecipar, hoje, só aqui em Brasília nós temos 13 unidades do Slim Fit Studio, que aí eu pulei um pouquinho, mas foi aí que surgiu o estúdio, que na época era Estúdio Débora Flores, né? E era um lugar onde eu criei, fui lá e chamei o mestre de obras, eu falei, faz isso, faz aquilo, sem projeto nenhum,
com a cara e a coragem. Não era casada ainda nessa época? Eu já era casada, eu tinha acabado de casar. Então, o meu marido, ele acompanhou todo esse processo. Legal. Desde quando eu estava lá, dando milhões de aulas, chegando esgotada, até ter essa vontade de empreender e começar a tocar esse sonho que é o Slim Fit. Aí você chamou o mestre de obras? Chamei o mestre de obras, falei, vamos fazer isso, aquilo, tal. Lancei o meu estúdio. Inicialmente eu achava, bom, eu acho que eu vou levar algumas alunas, né? Porque eu fiz toda uma conta, a tabela de preço, tudo foi eu que fiz. Então, o que eu cobrava lá como personal, eu vou fazer um pouquinho mais barato, porque agora vão ser 8 alunas por turma. E por que 8? Porque 8 é uma quantidade que eu entendo que eu consigo ter o controle da turma e garantir um atendimento de tanta excelência quanto de um personal, porque esse era um pré-requisito para mim. Eu não queria perder qualidade na minha entrega. Então, eu pensei, não, com 8 alunas eu dou conta. Mais do que isso, é humanamente possível. Aquelas turmas de ginástica localizada, com 40 alunos, gente saindo pela janela, por melhor que o professor seja, não tem como você garantir uma qualidade, uma segurança. E até esse foi um outro ponto, porque eu parei para analisar o que é, onde que as pessoas estavam se perdendo. Porque na academia, depois de um tempo, a academia começou a ter tudo, né? Ela foi se adaptando ao mercado. Dentro da academia tinha crossfit, tinha ginástica localizada, aí chegou o treinamento funcional, né? Com esse monte de implementos, tudo isso. Lutas. Na academia tinha tudo, e a musculação sempre lá também. Mas eu percebia muito as alunas circulando ali. Elas não paravam num lugar. E parece que uma nunca era suficiente. Aí tinha que usar outra para complementar. E eu, observando tudo isso, eu parei para analisar que as pessoas só param de treinar por 3 motivos principais. Quais são? Ou porque ela enjoou, o famoso enjoei. Ah, não aguento mais esses aparelhos, não aguento, não quero. Ou porque ela não está tendo resultado. Poxa, eu venho, malho, não saio do lugar, cansei desse negócio. Ou porque ela se machucou. Então, ou a atividade ela não é tão segura, ou a atividade não é tão motivante, ou a atividade não é tão eficiente. O resultado, né, não está sendo alcançado. Então, o que eu pensei? Bom, então se eu tiver uma modalidade que ela seja ao mesmo tempo forte nesses 3 parâmetros, segurança, eficiência e dinamismo, não tem motivo da minha aluna parar. Sair. Então, eu fecho ali. E eu criei o Slim Fit pensando nisso o tempo inteiro. Então, quando eu fui criar a modalidade, eu me baseei com tudo que tinha de melhor no treinamento, voltado para esse objetivo, tanto de manter uma boa massa, que é muito importante para a saúde, quanto ajudar no emagrecimento, que hoje em dia a população está obesa. Isso é um problema sério e todo mundo quer emagrecer um pouquinho. Então, eu voltei essa metodologia para esse objetivo principal das mulheres, que todo mundo queria ter um corpo slim. Aquele corpo que qualquer roupa fica bom, você está de calça jeans, você está de biquíni, você está de vestido longo, você está bem. Tem que ser prático, né? Porque hoje a mulher faz tudo hoje em dia, é extremamente sobrecarregada, então até o se vestir não pode ser mais um trabalho para ela, né? Ela tem que ter essa liberdade, ela busca essa liberdade. Poxa, isso é muito bom. Além de você estar saudável, você poder escolher qualquer roupa para se vestir, né? Autoestima, tudo isso. Os benefícios, né, são inúmeros quando nós estamos bem. E quando a gente fala do todo mundo quer estar magra, gente, bem longe daqui, né? Nosso programa tem um nome muito claro que fala por ele, né? Zero censura. Então, que seja zero censura ouvir uma profissional, né, da área de saúde, que tem milhares de alunas com vida transformadas. Então, é baseado nessa métrica. Eu compartilho dessa mesma opinião, não só dos benefícios da atividade física no quesito autoestima, autoconfiança, né, e todos os hormônios que você consegue realmente, somente através da atividade física. Gente, nós temos uma farmácia interna. Quando eu falo para vocês, está tudo aí, está tudo disponível, a atividade física ela é imprescindível. Não há nada tão eficiente hoje para esse controle de ansiedade, dessa depressão, quando você sai da atividade física. Prevenção de doenças, câncer.
né? Não há nada melhor, o melhor remédio que qualquer pessoa pode tomar é a atividade física. Eu acho que hoje a ciência já nos provou de diversas formas que a atividade física é imprescindível. Ela não é uma opção. Não, de forma alguma. Não é mais uma opção. É isso. Eu falo sempre que é uma decisão, né? A palavra decisão tem ali no sufixo cisão. Você tem que cortar alguma coisa. Então, corta, sabe? Se for para desistir, desiste de não estar num corpo que você não está confortável dentro dele. É desafiador, mas a Débora está trazendo aqui que através de método, metodologia, embasamento, conhecimento. Se a gente for ouvir o que ela trouxe lá desde o início, foi muito conhecimento, né? Formada pela Universidade de Brasília, buscou pós-graduações, é sempre isso que eu falo aqui. Muitas vezes você acredita que não tem condição de ampliar a sua renda, o conhecimento, a pesquisa, prestar atenção, ela ficou prestando atenção nos alunos dia após dia, entendendo o motivo que se parava, entendendo o que motivava. Então, quando a gente vê uma empresária como você, de sucesso, que cresceu, que empreendeu, e alguém fala assim, deve ter sido sorte. Foi muito estudo. É muito tempo, né, dedicada para chegar nesse momento de crescer. E se foi possível para ela, porque o que ela está trazendo até aqui é conhecimento, coragem, bastante. Né, decisão. Daqui a pouco a gente vai falar dessa questão do tempo, né, para ser mãe, para maternar, que isso é um ponto muito importante aqui. Então, que isso sirva de inspiração, né, uma história de alguém comum, sim, né, que os próprios pais, como ela falou, nem pensavam que ia conseguir dentro de um salário, porque a educação física, com a pouca experiência que eu tenho, né, dos personagens, sempre está indo e deixando a academia, porque eu sou essa sua persona aí, tá? E, normalmente os profissionais eram vistos como só músculo, são pessoas que não investem em conhecimento, e que bom que isso mudou. E que precisam ralar muito para conseguir ter uma vida digna, né? Sim. Com certeza isso para mim nunca foi um problema. Eu sempre fui muito realizada na minha profissão, mas eu também sempre dei além de mim. Sempre me dediquei demais. E outra coisa que eu acho que muitas da sua audiência que vão pensar, eu acho que a principal objeção hoje em dia da mulher para a atividade física é eu não tenho tempo. Sim. Né? Então, isso eu considerei também ao montar minha metodologia. O Slim Fit é uma aula que trabalha o corpo todo e não precisa ser feito todos os dias. Ele não só não precisa, como não deve. Então, o Slim Fit a gente faz de 2 a 3 vezes na semana, no máximo. No máximo, 3 vezes na semana. E dá resultado. Demais. Uau, gente, olha aí. Eu falo para vocês, sem falsa modéstia, é o melhor treinamento para o corpo da mulher que já existiu, sem dúvida nenhuma. Se você só pode fazer uma modalidade, essa modalidade tem que ser Slim Fit, porque ela é a mais completa que existe. A gente consegue trabalhar força, funcional e cardio na mesma aula, e todas as valências físicas que são importantes para a nossa saúde, força, resistência, potência, equilíbrio, para a gente envelhecer com saúde. Sim. Essa é a meta. A gente está lá na frente, a gente fala que a melhor poupança que existe é essa, né? É a da saúde, porque lá na frente você vai ter independência, você não vai precisar de ninguém para te ajudar a levantar de uma cadeira, vai conseguir curtir os seus netos, ter saúde. Sim, e eu falo sempre isso, sabe, Débora, que muitas vezes quando você não se prioriza e acredita que isso é algo positivo porque você está priorizando a sua família, os seus filhos, quem ama de verdade os filhos envelhece bem, porque você pode estar totalmente presente nesse momento da vida do seu filho, mas se lá na frente você estiver obesa, cardíaca, for um problema para esse filho vai estar, na época da vida dele, da juventude, tendo que ficar em casa com você. Então, se você ama o seu filho de verdade, dê liberdade para ele na juventude, na vida adulta, e para isso você só precisa estar realmente saudável e bem, independente. Exato. Para você cuidar do outro, você tem que estar bem. Sim. Então, eu vejo muitas mulheres que falam, não vou porque eu tenho que ficar com meu filho. Se você vier, você vai cuidar do seu filho muito melhor, muito mais feliz, com muito mais prazer, com muito mais disposição. Então, é uma virada de chave mesmo. E é isso que a gente faz lá no estúdio quando a aluna chega. Agora, independente do peso que ela tiver, porque tem isso, né? Tem gente que tem vergonha. Conta aí pra gente, Débora, de ir pra academia porque eu tô mais gordinha. Como é que é isso? E
todas as alunas, quem já está com mais tempo de academia, você conseguiu organizar também essa questão de... Sim, e essa é uma pergunta muito boa que muita gente faz, que existe turma para iniciante? Né? Existe turma para avançado? Lá, as alunas, independente do nível de condicionamento físico, elas fazem aula na mesma turma. E como que isso é possível? Sim. A aula é a mesma. A intensidade e a variação dos exercícios é que é individualizada pelo professor que está ali. Então, por isso que a gente fala que é uma aula de personal para 8 alunas ao mesmo tempo. Então, a gente tem um agachamento. Vai ter uma aluna fazendo com a barra, com bastante peso até lá embaixo, e vai ter uma outra que vai estar sentando e levantando da caixa, com o peso do próprio corpo. Então, é cada uma dentro da sua limitação. O professor ele consegue moldar a aula de acordo com a capacidade e o nível de treinamento de cada aluno. Dentro dessa sua metodologia, todos os professores foram capacitados por você, pela sua metodologia, e em toda a Slim Fit, o que funciona é justamente esse treino e dessa forma, esse modus operandi. Exatamente. Todas as unidades realizam a mesma aula nos mesmos dias. Então, o que acontece em uma está acontecendo simultaneamente em todas. A mesma aula, as mesmas instruções, os professores passaram pelo mesmo treinamento. É uma aula que não dá para, por exemplo, um professor meu faltou, vamos pegar um ali na academia para vir substituir. Não dá. Requer todo um treinamento, é uma metodologia muito exclusiva mesmo. Então, a gente tem uma equipe de profissionais junto comigo, que a gente faz o treinamento dos professores, que são escolhidos para atuar nas unidades. Que legal. E esse treinamento envolve não só a parte técnica, mas também toda a parte de atendimento, que a gente hoje entende que é até mais importante. Nossa, você acabou de trazer algo assim que me remeteu a uma situação muito ruim, e talvez tem mulheres que tenham passado por isso e que agora talvez isso possa ser uma quebra para você também. Eu tive a oportunidade de malhar com uns 5, né, personagens, creio. E houve uma experiência que não foi legal, porque muitas vezes o profissional ele quer que você pegue aquela quantidade de peso e você não está ali enrolando, ou acha que a mulher está enrolando e não quer fazer. E tem realmente quem enrola, né, que não está ali. Mas a maneira de falar, a maneira de conduzir, esse professor ele tem que estar capacitado não somente tecnicamente, porque ali do lado tem uma mulher. E talvez essa mulher que acabou de ter um bebê, talvez uma mulher que acabou... E mulher divorcia... corre para a academia, né? Porque aí todo mundo, em vez de estar se cuidando o tempo todo, né, tem sempre que ter um fato, né, expressivo ali para ela retomar para a academia. Mas ali atrás tem sonhos, tem anseios e principalmente sonhos com o corpo, porque ela imagina, né, que essa mudança do corpo, dela estar bonita, vai ajudar a transpor essa fase desafiadora que ela está passando. Esses profissionais, eles estão prontos, capacitados para lidar com isso também? Super. A gente pega muito no pé em relação a isso, porque a mulher, não vou nem dizer a mulher, eu acho que qualquer pessoa está passando por inúmeros desafios, né? Porque a gente tem mania de falar, o meu problema, mas e o dela? E o dela? E o dela? Todo mundo tem os problema, seus. Sim. A vida não é essa maravilha do Instagram que todo mundo mostra, não. Todo mundo está passando ali pelos seus desafios, pelos seus percalços. E quando a gente pensa em atividade física, a primeira coisa que eu falo para meus professores ela já passou por cima de muitas coisas para chegar até ali. É o filho que ficou doente, aí ela, hoje eu não vou. É o chefe que prendeu ela no trabalho, não, hoje eu não vou. São tantas coisas já, que foram tantas situações que foram acontecendo ao longo do dia, que ela ter chegado até ali, ela já é uma vencedora. Então, aí às vezes, chegou atrasada. Chegou a hora que quiser, você é bem-vinda aqui. Que bom que você chegou, que bom que você conseguiu chegar e vamos fazer esse tempo que você tem valer a pena. E a gente prepara eles para tudo, porque o tom de voz, a forma como corrige. Uma situação... Tem uma aluna que está extremamente sensível, acabou de se separar, está lá, né, se esforçando para estar ali. Aí vem a professora e começa a corrigir ela. Ela está lá com a cabeça no mundo da lua ali fazendo, e vem a professora e começa a corrigir. Daqui a pouco essa pessoa começa a chorar. Sim.
sabe? Ela já está por um fio. Então, até a forma como você corrige, existe uma forma que a gente, dentro da nossa metodologia, que é uma forma que eu sei que não vai agredir a pessoa de nenhuma forma. Então, todos esses mínimos detalhes, a forma como a gente recebe, e tem mais um detalhe que é muito importante. Diferente do mercado, no fitness tem muito esse efeito manada. Então, chegou o CrossFit, todo mundo abre o CrossFit. Treinamento funcional. Então, qualquer que seja a atualização aí que chega, eu tenho sempre um olhar crítico antes. Uma delas foi a questão da tecnologia, com aquela praticidade de você poder marcar a sua aula em qualquer horário, coloca a mochila na bolsa e a hora que der você vai. Eu não quis fazer isso. Eu quis fazer um horário fixo. Então, vem cá, Carol, você quer começar a treinar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer uma rotina. Qual é o horário que se encaixa melhor na sua rotina? Que você vai ter menos problema, menos de não ir. Isso, exatamente. É segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã. É o melhor horário, porque eu já deixei meu filho na escola, tal, não sei o quê. Então, agora, você vai avisar para todo mundo da sua casa que às 8 horas é o seu compromisso com você mesma. Pode vir aqui o Papa querer falar com você e você não vai atender. Estamos combinadas? Esse é o seu horário. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar isso na cabeça da pessoa. Essa mentalidade, né? Essa mentalidade de que é compromisso. Se por acaso precisar faltar, você promete para mim que você vai repor essa aula, porque só tem um jeito de você evoluir, vindo, fazendo. Então, a sua frequência, eu preciso dela aqui. É isso que vai fazer você evoluir. Não, pode deixar. E aí a gente incentiva muito isso. Faltou, o que aconteceu? Vamos vir mais tarde, tal horário. A gente faz de tudo, só falta buscar a pessoa em casa. E aí o outro detalhe é que, como o seu horário é fixo, você vai toda segunda, quarta e sexta encontrar com as mesmas 7 alunas. Legal. E qual é a amiga, eu te pergunto, que você encontra 3 vezes na semana hoje em dia? Não encontra. Esquece o pessoal do trabalho, que acaba virando amigo. Sem ser do trabalho, qual é a amiga que você encontra 3 vezes na semana? Nenhuma. No Slim Fit, sim. Você cria ali um grupo que são pessoas ali que talvez nunca se cruzariam na vida, não tem nada em comum, exceto aquele horário, a vontade de tornar a atividade física um hábito na vida delas. O objetivo é comum. O objetivo delas é comum. Então, cada uma tem os seus desafios. Tem uma que o filho é deficiente, a outra que passa a noite acordada dando remédio, a outra que está se separando, a outra que acabou de chegar em Brasília, não conhece ninguém, não tem nenhuma amiga. Então, são pessoas ali que talvez nunca se cruzariam, mas elas têm muito em comum. Que legal. Essa vontade de querer encontrar algo que deixe elas felizes, porque treinar não é fácil, sabe? Requer muita resiliência, muita disciplina. É uma decisão. Então, o que eu quero com o Slim Fit é proporcionar que isso seja algo mais leve para elas. Que dê trazer vontade isso com mais leveza, fazer com que elas queiram ir. E muito legal, né, os pontos que você trouxe. Então, na verdade, o que você entendeu que iria me fazer continuar a convivência com um grupo, o objetivo em comum, esse tratamento acolhedor do tipo, ei, eu me interesso por você. Vem, estamos realmente, né? Aqui você faltou. O que aconteceu que você faltou? Não tem como não perceber. É um estúdio, uma academia que não tem catraca. A gente não tem catraca. A gente sabe exatamente quem são as nossas alunas. Então, é um lugar muito intimista. Você não é mais uma na multidão. Você é única, mesmo ao meio de 8, você continua sendo única ali. Que é a questão, né, que você conseguiu associar de ter um treino personalizado, né, só que com outras pessoas. Um treino que não machuca, então ela não vai interromper por esse motivo. Um treino que não enjoa, porque as aulas são 100% inéditas. Nunca se repetem. Sim. Então, isso é um preciosismo com essa parte técnica que a gente tem, que, de verdade, não se vê em lugar nenhum. Isso é uma coisa que me orgulha muito, o nosso cuidado com a montagem das aulas.
tem cada dia um material novo, nem o material a gente repete. Então, a gente é muito preciosista nesse ponto. Todos os desafios que a gente promove, porque aí eu percebi que não bastava tudo isso, eu ainda precisava de mais. Que é o quê? 3 vezes ao ano a gente promove desafios que são para manter essas alunas, tirar elas um pouquinho da zona de conforto, fazer elas se dedicarem um pouquinho a mais. Talvez numa época sem desafio, meu filho vai ter uma consulta amanhã eu não venho, mas eu vou repor outro horário. Em desafio, ela muda a consulta. Uau, de tão motivada que ela está aguardando por aquele momento. Numa época sem desafio, meu carro quebrou. Aí, não vou, meu carro quebrou, estou aqui esperando, guincho, não sei o quê. Em desafio, ela larga o carro, pede um Uber e chega para fazer a aula. Então, é esse nível de comprometimento que aumenta nesses momentos. Sim. Então, a gente cria metas, desafios, né? E premia essas alunas que têm um maior rendimento, que conseguem ali ter um maior engajamento. Resultado, isso. Que realmente abraçaram, né? Exatamente. E também as turmas que têm o melhor rendimento. Então, acaba que a turma fica muito unida. Gente, que legal. Porque aí uma fala para a outra, não, hoje você vai treinar assim, vai que você consegue. Aí manda vídeo. Aí o vídeo lá às 11 da noite, a pessoa em casa pulando corda para marcar ponto para a turma. Gente, que legal. E aí a gente promove como premiação inúmeras experiências para as alunas, porque eu acredito muito que experiência marca. Sim. Você sabe o que você me fez lembrar agora? Das gincanas na escola. Que o grupo realmente ele se une com aquele objetivo. Nós vamos ganhar. A motivação é outra. Sim. Que às vezes você não vai nem por você vai para não decepcionar a turma. Sim. E quando vê nessa brincadeira toda, com todas essas estratégias e essa forma leve de fazer a aluna se manter assídua no treino, o resultado vem como uma consequência natural de todo esse processo de mudança de hábitos que a gente consegue fazer na vida das alunas. Parabéns. Obrigada. Gente, é muito gostoso, né? E é isso que nós queremos fazer aqui. Buscar histórias reais que te mostrem que é possível, né? Então, existe aqui em Brasília, e a Débora falou também que já está expandindo, tem em Goiânia e em breve em São Paulo, e acredito que uma metodologia que olha realmente para o ser humano, para a mulher como único, vai chegar muito longe, porque é isso, mulher, que você merece. Busque lugares e profissionais que realmente olharam para você, que você merece estar ali, você quer estar ali. Então, se a atividade física era algo maçante, desafiador, você não via, né, a possibilidade... Eu já passei um processo assim, né? Tem hora que eu mesmo, né, essa questão da flacidez, de tudo isso, porque eu passei um processo de emagrecimento grande, né? E mesmo depois, eu cheguei depois da gestação do Gui, a pesar, meninas, 113 quilos. Eu não me recordo se era 113 ou 117, tá? Então, depois, parece assim, né? O neném saiu e você tá onde tem mais 2 aqui dentro. Então, estava realmente muito acima do peso. Foi um desafio. Consegui, né, através de inúmeras formas, retomar o meu corpo. Acho que me lembro que em 2008 eu já tinha conseguido e estava muito bem, mas passei recentemente por um processo, recentemente, não tão recente, tá, gente? Eu acredito que há 3 anos atrás, de inseminação, onde aquele monte, né, de hormônios também, engordei bastante e depois passei pelo divórcio e emagreci em média 16 quilos de uma vez, assim. Então, imagino que você aí, né, porque a vida da gente passa por essas situações e normalmente o corpo ele vai recebendo todos esses impactos, porque ou você vai comer as suas emoções ou você vai malhar em excesso sem realmente ter, né, isso sempre como um escape. Mas em função desses emagrecimentos, dessas idas e voltas, eu sempre olhava e falava assim, gente, eu nunca vou ter músculo. Então, deixa eu estudar aqui, deixa eu fazer essas coisas, deixa eu só caminhar, porque eu sou muito do conseguir. Então, quando eu acredito que eu não vou chegar naquela meta, eu mesmo, né, me organizo aqui, e aí entrei naquela que bastava estar magra.
mas não acreditava que poderia ter realmente músculo, né? E como você falou, é possível sim, né, a gente melhorar, se definir. E eu acho que é importante também, quero que você me fale um pouquinho sobre isso para a gente depois entrar no maternar. Essa questão dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, como é que você vê? Porque tem gente que quer ter, essa é a frase, né? Vou falar uma frase que é bem popular. O que você está querendo? Ter corpinho de 20 aos 40 ou aos 50? Como é que você vê isso? O exemplo que você tem de alunas, porque a gente vê mulheres aí incríveis, maravilhosas, com um corpo assim, extremamente bem definido, bonitas, com 50 anos. Sim. E aí começa a pensar, mas será? Ela malha desde a vida inteira e talvez não seja assim. Como é que é, Débora? Essa pergunta foi muito boa, porque uma das nossas frases é: você nunca imaginou treinar tão bem. Essa frase, assim, é porque elas mesmas se surpreendem com o que elas são capazes. Uau. Às vezes elas falam, parece que algumas que já treinavam antes falavam, parece que eu nunca treinei na vida, que eu nunca treinei certo, eu nunca treinei com tanta qualidade. Porque essa é uma das nossas missões também, ensinar a mulher a treinar da forma correta. Então, aquela qualidade do movimento, porque não é só botar peso e sair fazendo de qualquer jeito. Então, a gente faz a aluna treinar impecavelmente, que é ali que ela vai conseguir extrair, ter os melhores resultados de cada exercício que ela está fazendo. Então, a gente tem muito esse cuidado com a técnica da aluna. Então, a gente realmente faz ela treinar e faz uma progressão no treinamento dela, que ela consegue sempre evoluir, porque como ela está na mesma turma, com o mesmo professor, o professor conhece muito bem ela. Então, sabe qual que é a hora de aumentar, de dar um passo a mais, qual que é a hora de dar um passo a menos. Então, o professor ali é um personal. Ele conhece tudo dela. Se ela faltar, ele sabe por quê. Se o filho dela teve uma dor de barriga, ele vai saber. Se ela não está hoje com a cabeça tão boa, ele vai saber. Então, às vezes, a pessoa vem, aí o professor já olha e já fala, só de olhar para a cara da aluna, o que aconteceu? Que hoje, né, já pergunta logo, ela fala, ai, professor, hoje não estou tão bem. Não tem problema. Vem, pega um pouquinho mais leve e vamos fazendo no seu ritmo. Aí ela começa, e de repente a mulher que está do lado dela, que passou a noite acordada, dando remédio para o filho deficiente, está lá fazendo bonitinho, pegando mais peso que ela. Aí ela olha para o lado e eu tô reclamando do quê? Se ela tá fazendo, eu vou ter que fazer também. E aí uma inspira a outra. Que maravilha. Tem muito isso, sabe? E aí quando ela vê, a aula acabou e ela fez muito mais do que ela imaginou. A gente fala também que a aula de Slim Fit, a gente consegue fazer muito mais exercício do que uma hora de personal. Porque cada aluna tem o seu material. Então, não tem essa história de revezamento de equipamento que tem que ficar esperando o outro fazer. O intervalo de recuperação, que acaba extrapolando. Lá é um exercício seguido do outro, só que tudo muito equilibrado para todo mundo aguentar. Então, mesmo uma aluna que chega hoje para fazer o seu primeiro dia de atividade física, ela provavelmente vai conseguir completar a aula toda, porque o professor ele vai manipular ali as variáveis para que ela consiga fazer dentro das condições dela tudo. Então, ela se sente pertencente. Ela não vai lá e vai se sentir um extraterrestre. Ela vai ali, ela vai falar, caramba, eu dei conta de fazer. Então, é uma aula onde a pessoa, a gente bota ela para cima. Gente, tomei uma decisão já, porque se você ainda não tomou, eu de cá, vocês têm acompanhado, eu dei uma engordada, né, recentemente, porque desde janeiro, devido ao acúmulo de trabalho, várias situações, algumas escolhas que, na minha percepção, eram necessárias, acabei, que é um padrão, né, porque quem tem esse padrão de ir deixando a atividade física, acaba fazendo, mas eu vinha numa dinâmica muito boa, acho que já de 1 ano e tanto, que eu nunca tinha conseguido tanta frequência. E então acredito que de tudo que eu ouvi, né, gente, vamos ter que testar. Quero compartilhar isso com vocês para a gente ver na prática, porque que bom ouvir tudo isso, né? É a gente se sentir realmente pertencente, se sentir vista. Isso. Uma mulher que olhou para outra mulher. E agora, dona Débora, falando de mulher, você falou aqui durante a entrevista que percebeu que teve um momento que, se o sonho era ser mãe, diante de tanta dinâmica e diante de tanto trabalho, não tinha espaço para uma criança. Exato. Porque, gente, tomar decisão de maternar, né, e de chegar a essa conquista, a primeira decisão é
a criança ela vai vir no momento em que você abriu o espaço na sua vida para que ela venha. Porque tem espaço na sua vida hoje para você aí que é tentante. Então, tem muita gente que quer que as coisas aconteçam, mas não entendem que isso também é um planejamento. Antes dessa gestação acontecer, você já tem que começar a imaginar e planejar o tempo que aquela criança vai precisar. Não estou dizendo para você que hoje trabalhe incessantemente, mas que é importante buscar um tempo de qualidade, não o tempo todo, mas um tempo de qualidade com essa criança. Então, você já teve essa percepção de que era necessário criar esse tempo para que essa família começasse a ser constituída. Como é que foi esse planejamento? Como é que foi isso? Eu tive essa visão, olhando lá na frente, qual a vida que eu quero ter, isso aqui eu vou dar conta de sustentar por quanto tempo, como é que seria se eu tivesse um filho, e eu vi que aquilo ali não estava encaixando, a conta não estava fechando. E realmente, hoje eu sou muito grata, porque tudo que eu pensei lá atrás, de fato aconteceu. Hoje eu consigo acordar junto com meu filho, eu consigo arrumar ele para ir para a escola, consigo estar presente nesses momentos de levar, buscar, consigo adaptar toda a minha rotina com base na rotina dele. Então, isso para mim é uma realização, uma conquista, realmente, porque antes não daria. Hoje, claro, hoje eu não dou mais aulas, né? Dar aula é um compromisso, assim, muito sério. Ainda mais ali, para 8 pessoas te esperando. E eu sempre fui muito comprometida. Hoje eu já não dou mais aula. Hoje eu só estou por trás do negócio. Então, isso me permite mais flexibilidade ainda, mais liberdade ainda. Então, hoje... E você se programou para isso? Me programei para isso, até para parar de dar aula. Foi ali... grávida, até os últimos meses ali, pronto, aqui eu parei, encerrei a minha carreira como professora, e então é muito gostoso eu poder viver isso e ver que isso foi resultado de planejamento, de muito trabalho. Então, outro exemplo, eu quero viajar, quero passar um final de semana e emendar segunda-feira. Se eu quiser hoje, eu posso. Sim. Então, antes eu não poderia jamais, porque segunda às 7 horas da manhã eu tinha que estar lá dando aula. Então, essa parte da liberdade, sem dúvidas, foi a maior conquista profissional que eu tive. De tanta dedicação. Sim. É justo chegar no resultado, né? Exato. Eu costumo dizer que quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas é mais uma história de alguém que se programou, que teve disciplina, foco, ela se formou na área que ela quis, empreendeu desde o início, porque empreender como personal, essa sua, né, a clareza dessa liderança e dessa vontade de empreender estava clara ainda empreendendo dentro da academia do outro, né? E saber quais são as metas a atingir e entender que tem uma jornada para isso. Tem. Existe um processo. Tem que estar disposto a viver o processo, porque tem muita gente que quer mudar da água para o vinho ali do dia para a noite. Não é assim. E essa é a questão também do emagrecer, do se colocar numa academia, é um estilo de vida. Exatamente. Estar disposto a viver o processo não é para todas. Mas esse processo pode ser mais leve se você estiver no lugar certo. Certo, sim. E como é que foi essa maternidade? Como é que é a maternidade hoje? Uma maternidade que bom, parabéns, que graças a Deus você conseguiu organizar para poder ter esse seu tempo com a família, com seu filho. Isso. Como é que é? Eu falo que eu tenho essa liberdade, mas não significa que eu trabalho menos, né? Sim. Eu até brinco falando que o meu objetivo era ter mais qualidade de vida e deu tudo errado. Porque agora, sendo empresária, né, e a gente trabalha 24 horas. Sim. Mas é um trabalho com muito prazer, com muita realização e é resultado do sucesso. O crescimento é resultado do sucesso e isso me move muito. Querer levar isso para mais mulheres, chegar em todos os estados do Brasil. Em breve, isso vai acontecer. Então, assim, eu sou tão realizada no meu trabalho que eu não sinto culpa quando eu vou trabalhar. Eu sei que isso é muito comum nas mulheres, mas eu chego a pensar que talvez essa mãe se sente tão culpada. Será que ela realmente está feliz nesse trabalho? Eu não sei se isso não tem relação. Porque comigo, se eu tivesse indo para um trabalho que eu não me realizasse, acho que eu sentiria culpa também. Mas eu estou indo tão motivada, tão feliz, tão realizada,
fazendo algo que eu sei que faz bem para tanta gente, que não tem como eu sentir culpa. E bem para você. Exato. A gente veio para esse mundo, eu acredito muito nisso, que é para espalhar o nosso dom, que é para servir uns aos outros, né, para a gente se ajudar. Então, a vida não é só curtir o filho também. A vida eu tô aqui para ser usada. Então, é um equilíbrio de tudo. Sim. Que saudade de você agora, dona Tiara. Isso ela fala muito, né? Que assim, eu continuo sendo mulher, além de mãe, além de profissional. A maternidade não é um fim. Exato. Ela é algo que vai compor, que faz parte da nossa vida, mas se o foco único, a partir de agora eu virei mãe. Eu ouvi essa frase quando eu engravidei, né? Eu tive uma gestação que eu não estava casada e eu era aquela menina que as pessoas da rua falavam assim, Carolina vai ser médica, porque ser médico era ter sucesso, né? Então, as pessoas falavam, ela vai chegar num bom lugar. Devido ao meu comportamento, que óbvio que a gente já nasce, né, com essa questão da liderança, da comunicação, e eu era uma benção, vocês já ouviram minha mãe falando de mim, né? Só que o meu pai, quando me viu grávida, ele falou assim, eu imaginava tudo, menos que você fosse burra. E aí, vamos lá, gente. Depois que filho nasceu, ninguém nunca mais sentou com a partir de agora. Na cabeça deles era e de muitas mulheres, porque a gente vem ainda de um patriarcado, de uma cultura que você se tornou mãe, agora a sua vida é única e exclusivamente seu filho. E graças a Deus que eu consegui transpor isso, né? E meu pai falou o melhor que ele podia e talvez era o que ele vivia e realmente era. Meu pai estava todos os finais de semana conosco, né? Ele não tinha vida social conosco, comigo, com meu irmão. Só que não era só aquilo, né? Poderia ter, tanto que ele imaginou que dali eu não fosse mais estudar, isso, enfim. E graças a Deus eu consegui, com o autoconhecimento, né, compreender com o tempo que ou eu estou feliz e muito bem realizada, fazendo o que eu vim para fazer. Foi muito assertiva essa sua fala, né? Nós estamos aqui para muito mais e para ser mãe. Junto, né? Com o tempo. Então, a sua maternidade é leve? Como é que é? O seu esposo? Quantos anos seu filho tem? Meu filho está com 3 anos e meio. É muito leve. Eu costumo dizer que eu sou até uma pessoa não aconselhável para falar sobre ser mãe, porque eu vou romantizar, porque realmente ele é um filho muito especial. Eu tive uma perda antes dele. Eu engravidei de gêmeos, aí eu perdi um no início da gestação e o outro no dia do parto, com 39 semanas. Então, foi um momento, assim, bem complicado na minha vida, onde eu tive que respirar fundo, me levantar, senão até as empresas iam por água abaixo. E passei por cima disso, superei. Como é que foi? Da onde veio essa força? Porque você falou no início que era um sonho, né? E naquele momento, talvez, ali você pensou, poxa, será? Não vou realizar? Como é que foi essa força? Como é que foi esse levantar? Veio da onde? Eu falo que assim, que a gente não nasce com a força, né? A gente desenvolve essa força à medida que é preciso. É igual treinar, né? Aumenta o peso, a gente faz mais força. Então, é basicamente assim. Jamais imaginei que eu fosse superar, inclusive, algo tão uma dor assim, profunda dessa, da forma como eu superei. Não vou dizer que foi fácil, obviamente não foi, mas eu tive uma aceitação praticamente imediata do que aconteceu. E aí vai muito também da fé, do que cada um acredita. Eu acredito muito que eu tinha que viver isso por algum motivo que talvez eu nunca vá entender, mas, sem dúvidas, hoje eu sou uma pessoa muito mais forte porque eu consegui superar isso. Então, quando vem algum problema que me abala, eu olho para mim mesma e falo, o que é isso? Você vai amolecer por causa disso, olha o que você já superou. Então, é um exemplo para mim mesma. Sim, usar a dor, né, como algo positivo para impulsionar. Exato. E não para que a gente viva no passado, naquela dor. Exato. Né, que bom. Eu falo que a minha própria empresa hoje ela é inquebrável, porque se não quebrou ali, não quebra mais. Passou por pandemia e passou por uma perda dessa e eu consegui segurar as pontas, então, porque caiu muito. Assim, quase foi por água abaixo. E aí foi ali que eu tive que... O trabalho me levantou.
também, porque o trabalho me faz bem. Sim. Então, era uma fase que, ao mesmo tempo que eu tinha aceitado muito bem, e eu achei que, não, beleza, então a vida vai voltar a ser o que era. Eu quebrei um pouco a cara nesse sentido, sim. porque não tinha mais como ser a mesma, porque eu não era a mesma. Então, não tinha como a rotina voltar como era. Eu tive que aprender a me respeitar, aí dei um passo atrás, aí vamos voltar com mais calma, mas, ao mesmo tempo, sabendo usar o trabalho a meu favor, sabendo o quanto que ele me faz bem e o quanto eu podia usá-lo para me levantar. Então, foi uma fase de muito aprendizado mesmo, muita resiliência. E 2 anos depois veio a gravidez do Romeu, e que é um menino muito encantador, apaixonante. Eu acho que Deus olhou para mim e falou: você se saiu bem naquele desafio, acho que eu vou... Você não murmurou, você continuou. Acho que ele falou: vou te dar esse presente. Ele é um presente, ele é puro sorriso, pura alegria, contamina todo mundo, para onde ele vai, ele é luz. Contagia. Ele contagia. Então, quando falar de maternidade para mim, eu vou romantizar, porque foi perfeita do início ao fim. Amém. Foi leve, 1 ano e 1 mês de amamentação exclusiva. Tive aquelas dores do início, mas depois engatou, e foi muito prazeroso eu vivo muito intensamente cada fase dele. Eu sinto aquela vontade de congelar ele num potinho, né? A gente, ela romantiza. Eu romantizo. Eu tinha uma frase muito engraçada que também, né? Toda mãe vê aquele neném bonitinho, eu falava assim pro Guilherme: ai, ele é tão bonito, dá vontade de comer. Aí, quando foi passando o tempo, né, eu me perguntei por que eu não comi. Porque é adolescência, os desafios. E eu fui a mãe que... Eu sou muito prática, né? Eu venho de uma mãe que é muito prática, muito resiliente, na verdade, né? Eu sou resultado dessa mãe, ela é meu ídolo, assim, e ela é uma mulher forte, firme, e ela sempre falava, né? Não tem nada de fácil, e eu sempre... Tem coisas que é necessário, por mais que eu seja emocional, amo pessoas, a gente tem que realmente trazer para a realidade o que é aquilo. Nessa questão de, o maternar é padecer no paraíso, é desafiador. Vai acordar 4 vezes à noite. Se você não quer passar por isso, não tenha filhos. Agora, esse amor, o momento em que alguém elogia os nossos filhos e chega um momento, né? E também dos problemas, dos desafios, das reclamações na escola, porque você tem várias fases para viver aí. Ela nem foi ainda pro Dia das Mães na escola. Já teve? Já está na escola, já. Maravilhoso. Todas as fases são maravilhosas. Mas agora, a impressão que dá é que esses primeiros anos... Não sei, acho que são os melhores, porque dependem mais da gente. E a gente está muito colado. Total. Você foi o alimento, né? Eu costumo dizer isso, assim. Então, conforme vai crescendo, significa que ele vai se afastando. Então, é esse dó que me dá. E eu tô nessa fase, né? Eu tive que... O Gui tá com 19 anos e não adianta. Parece que é um momento que você quer estar mais perto e ele não quer. E tá tudo bem, porque como é que eu vou atrapalhar esse momento? Então, agora sou eu que falei, porque eu tentei ser autoritária, falar que eu ia morrer e que não dá, e agora o drama total. E cheguei num ponto que ou eu vou flexibilizar e falar: filho, dá esse dia dá para ficar, eu tô aqui, e deixar ele ter a liberdade de falar: não, eu quero estar em outro lugar. Então, é muito importante viver todas essas fases. Exato. E não quer dizer que daqui a pouco ele vai estar mais adulto também, e é o momento dele se aproximar. E a gente precisa entender o que a gente sempre fala aqui, né? Que o nosso filho não é nossa réplica. Sim. E é o ciclo da vida. Sim. E que ele possa, né, realmente evoluir, e essa é a nossa felicidade, né? Ver alguém que consegue ser ele mesmo. Eu brigava às vezes quando o Guilherme falava assim: eu não me pareço com você e eu não me pareço com meu pai. Eu falei: então com quem é? Com o padeiro? E depois que ele saiu, eu ficava assim: poxa, ele não quer parecer comigo. Que bom que ele não quer, que bom que ele quer ser único, que ele tem uma personalidade. E porque parecer, gente, isso já é óbvio, nós somos todos farinhas do mesmo saco. Família se parece, os padrões se parecem. Por isso que é tão importante você, mãe, ir melhorando a cada vez, sabendo que você não precisa repetir os comportamentos anteriores, mas sim honrá-los e poder ter sua trajetória diferente, escolher viver, né? A gente fala sobre tudo isso aqui. Quero agradecer eu que sua presença, quero parabenizar
Primeiro, é um valor muito importante para mim a questão do conhecimento, né? Me chama a atenção, é algo que me move, porque quanto mais a gente tem, mais a gente vai poder flexibilizar, mais pessoas a gente pode atingir, e foi esse o início da sua, né, trajetória, e depois a coragem de entender que eu mereço mais, eu estudei tudo isso, e com a sua trajetória você impactou aí a vida de novas empresárias, tantas mulheres, né, transformadas, entendendo, sendo acolhidas, de verdade. Parabéns, quero que esse seja um início sem fim aí de uma parceria, e sabe que, de verdade, sinceramente, eu fico muito admirada por mulheres que inspiram outras mulheres, né? É esse o grande sentido da vida que eu vejo, estarmos aqui para podermos fazer mais, utilizarmos o que Deus nos deu, né? Porque até se não utiliza, gente, todas vocês têm habilidades únicas. Tem. Deus tem um plano incrível para cada um de nós. E a hora que isso vai se exponencializar é quando a convergência chega, quando você entende o plano dele para você. E eu acredito que foi com muita clareza que você entendeu. E não necessariamente vai ser no trabalho. Pode ser em casa, ao cuidar de alguém, a um trabalho extra, alguma coisa extra, um hobby extra que você faça, né? Não necessariamente vai ser canalizado no trabalho, como eu tive a sorte, o privilégio de ter. Eu sei que isso não é uma realidade para todo mundo, mas eu acho que quando a gente consegue entender qual que é o nosso dom e a gente consegue fazer com que ele impacte a vida de outras pessoas, é isso que alimenta a nossa alma. E a liderança é isso, né? Quantas pessoas ali você liderou, inspirou, o negócio realmente deu certo, né? Fez sucesso, gerou renda, gerou outras empresas. Então, é entender que tem pessoas que eles vão vir mesmo para impactar, para ser uma mola mestra na economia. Tem outros que vão ser nas mídias, tem outros que vão ser na educação. Então, que nós possamos fazer essa diferença. Mas você nunca vai fazer a diferença se você não fizer nos seus 20 metros. Então, esse é o primeiro lugar, né, dentro da sua casa. É fácil? Não, tudo é desafiador, né? Viemos aqui para ter aflições, mas parabéns por ter agarrado esse propósito de verdade, está melhorando a sociedade, né? Melhorando a vida das mulheres, porque eu falo que às vezes tem muitas pessoas com muito dinheiro, com muito conhecimento, e você vai fazer o quê com isso? Porque se há um propósito aí, é que a gente multiplique. Exatamente. Eu entendo isso. A quem muito é dado, né? Ou você multiplica, ou esse potencial todo vai virando algo que não é positivo e você vai sofrer com isso. Exato. Então, parabéns mesmo por multiplicar, por entender que quando a gente conquista muito, existe um propósito. Deus tem um propósito ali, que é olhar para o outro. Eu costumo falar que nós podemos sim. Olha, para você ajudar, você tem que prosperar. Como é que eu ajudo o outro se eu estou dividindo com ele a fila do INSS? Se eu estou disputando, tem gente que quer prospera no âmbito que você, né, desejar, porque tem tanto. Eu já atendi aqui, né, nós já entrevistamos mulheres que têm uma ONG e ela é alguém que, porque a maneira de ajudar, de auxiliar e de prosperar não necessariamente ela depende do dinheiro, mas tem pessoas tão prósperas, que elas conseguem multiplicar e ajudar outras, assim como tem pessoas tão ricas que a única coisa que elas têm é o dinheiro. E parabéns por ter chegado, por ser essa mulher de sucesso, né? Fico feliz de compartilharmos a mesma cidade, é um orgulho mesmo, e obrigada por estar aqui. E eu quero que você deixe ali uma mensagem para essa mulher que você olhou tanto para ela e que elas conseguiram ver você e hoje estão fazendo parte do seu sonho. Quero que você deixe essa mensagem especial aí para essa mulher acreditar que é possível se cuidar, vencer. Sim. Por favor. Primeiro, eu quero agradecer o convite, foi um prazer te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho, que está impactando tantas mulheres, fazendo bem, né? Propagando só coisas boas, levantando tantas mulheres. Eu acho que isso é muito importante, a gente se unir para isso, para cada vez mais mostrar para as mulheres do que elas são capazes. Sim. E a mensagem que eu quero dizer aqui é que é preciso tomar uma decisão.
Não, no começo, quando a gente sair da zona de conforto, o nome já diz, é desconfortável. Então, não vai ser agradável no início, você vai ter que ter força de vontade, sim, vai ter que ter disciplina, sim, vai ter que se organizar. Então, mas isso é o que você precisa para viver mais e melhor. Então, para você poder ter momentos felizes com a sua família, para você poder realizar os seus sonhos, para tudo isso você vai precisar de saúde. Então, isso é uma coisa que está muito clara já para todo mundo. Mas falta aquele empurrãozinho, porque apesar de todo mundo saber, 95% da população não está matriculada em nenhum estabelecimento de atividade física. Uau. É esse percentual chocante, 95% das pessoas estão no sofá. Então, se você é uma dessas pessoas, tome a decisão, nunca é tarde. Tem gente que fala, nessa altura do campeonato não vale mais a pena. Vale. Você vai ter benefícios independente da sua idade, da idade que você está começando. Minha mãe mesmo, tem 2 anos que eu coloquei uma personal para ela e ela faz direitinho, não falta. E o segredo, quando perguntam qual é o segredo do Slim Fit, por que o Slim Fit dá tanto resultado? A resposta é até surpreendente para as pessoas. É porque é a frequência. No Slim Fit, elas vão. Constância. É a constância, sabe? A assiduidade, ali realmente entrar no hábito. Esse é o segredo. Então, se você se propôs a tomar uma decisão, investir, se matricular em alguma academia, um personal, alguma coisa, coloque esse compromisso com você mesma. E não ache que isso é punição. Sim. Ai, amanhã tem academia. Ai, não, ainda bem que você tem saúde para você poder tá lá se cuidando e para você se manter assim por muito e muito tempo. Então, esse é o objetivo. Ter saúde é uma bênção, então vamos cultivá-la. Estar viva, né? Eu sempre termino o programa diferente, né? As pessoas quando convidam alguém, elas já têm um tema específico. Eu falo que se as pessoas esperassem até para dar o nome da criança depois que nasceu, porque aí você olha e fala, tem cara de quê? Então, eu dou o título para o nosso programa no final, porque como essa conversa gostosa em que a gente tem o objetivo apenas de ouvir, né, e inspirar, então acho que no final do programa a gente consegue definir qual é o tema desse programa. Então, vamos juntos. Qual é o tema desse programa? Se a gente tiver um título, a Débora Flores veio até aqui e trouxe uma mensagem. É como X, ou é possível... Olha, a gente tem uma frase no Slim Fit que eu acho que vale para todo mundo, porque o nome Slim, né, parece até que a gente está impondo um padrão Sim. de beleza, e não é isso. A frase é: ser Slim é mais do que estar em forma, é estar feliz e saudável. Então, eu acho que esse é o foco. O Slim, ele é consequência. Sim. Então, a atividade física proporciona isso. Além de saúde, proporciona felicidade. Um bom tema. Então, é possível fazer atividade física e estar realmente feliz com esse exercício. Exatamente. Né? Vamos bolar aí sai de surpresa para você. Sim. Gente, Débora, obrigada. Foi realmente sensacional. Obrigada mesmo. Bom. Eu que agradeço. Eu gostei muito da frase, sai do sofá. Porque é isso que eu quero te falar hoje. Sai. A Débora trouxe tanto a frase da zona de conforto, isso é o pior lugar que você pode estar, né? A gente não cresce no conforto. Então, se movimente, faz isso de verdade. Se gostou do nosso conteúdo, deixa aqui sua dúvida, fala conosco, começa a seguir o canal e é um prazer, sem censura alguma. Posso dar um presente para sua audiência? Pode, deve. Então, para todo mundo que está assistindo o programa da Carol, vocês vão ganhar 1 semana de Slim Fit para vocês conhecerem. Gente, é isso mesmo? Então, vocês vão escolher a unidade mais próxima. Que legal. Lembrando, quem for de fora, temos unidade em Florianópolis, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em Goiânia, em breve em Unai e São Paulo. Então, todos vocês estão presenteados. É só chegar lá e falar que viu, que ganhou esse presente do programa da Cris.
Carol. Da Carol, vamos falar perdão. De novo, tá cabendo, Vamos pode falar de voltar. novo. Isso, que ganhou esse presente do Mãe Zero Censura, né? Isso, Porque vou sou falar, eu e a Tiara. Isso. Tá. Então, todo mundo todo mundo que quiser receber esse presente é só chegar na unidade mais próxima e falar que ganhou esse presente do programa Mãe Zero Censura. Obrigada, você é, né, um presente para essas mulheres. De verdade, parabéns por nos olhar. E eu vou estar lá comprometida com isso, tá, gente? A gente vai cobrar, hein? Vamos ficar no pé dela, vocês me ajudem. Vamos, e a Tiara também. Vamos. Beijo, obrigada e até o próximo programa.